Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Ou podemos ler versículos 1 e 2. Eu antecipei um pouco a reunião, que os irmãos que estão nos ajudando a louvor ainda tinham algumas músicas para nós continuarmos. É que eu preciso ir até São Paulo. O Mondong, a pressão dele está ficando difícil de sustentar com remédios, né? E eu acho mais prudente eu acompanhá-lo de mais perto, né? Então vou dar essa conferência, vou dar essa mensagem agora. Depois eu vou. Vamos ver então versículos 1 e 2 de Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Praticamente eu vou, na mensagem toda, ficar no versículo 1. No versículo 1, aqui é mencionado, são mencionados os santos em Cristo Jesus em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Aqui eu quero levantar um assunto. O que aconteceu no Jardim do Éden, a queda do homem, não foi meramente que o homem pecou e o pecado afastou o homem de Deus, e pelo pecado a morte entrou e a morte passou a todos os homens, conforme lemos em Romanos capítulo 5. Mas uma coisa mais grave ocorreu nessa queda. O que ocorreu de mais grave na queda do homem é que o homem perdeu o encabeçamento de Deus. O homem foi criado por Deus para viver pela vida dele. Deus, ele queria ser o provedor universal do homem. Quando ele criou o homem, ele preparou todas as condições antes de criá-lo para que o homem pudesse sobreviver. E Deus plantou um jardim no Éden. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 2. Você consegue abrir a sua Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz como Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Graças a Deus que a única coisa que nós temos de terreno é o nosso corpo. O nosso corpo foi criado do pó da terra para que pudéssemos viver aqui na terra. Mas a nossa essência foi criada pelo sopro do Deus eterno. Não é maravilhoso? Você foi criado pelo sopro de Deus. Sopro do Todo-Poderoso te deu vida. E o homem passou a ser
alma vivente. Cada um de nós tem uma alma diferente do outro, porque Deus fez de nós seres com alma vivente, cada alma diferente da outra. Não existe uma outra alma igual à sua. Cada um de nós é singular, é único. Você é único. Deus criou você de uma maneira única. Não é maravilhoso? E Ele plantou um jardim no Éden para dar sustento para o homem. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então preparou toda sorte de árvores para que nós pudéssemos sobreviver, o nosso corpo físico pudesse sobreviver. Todavia, o que era mais importante para o homem não é meramente a sobrevivência física. O mais importante para o homem era receber a vida de Deus. O homem foi feito para receber a vida de Deus. E dessa forma, o homem seria encabeçado por Deus, governado por Deus. Deus então seria o nosso Senhor. Ele é quem nos governaria, controlaria todas as nossas ações. Quando a serpente enganou a Eva, e a Eva viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui diz assim, não é isso? Era boa para se comer, capítulo 3, versículo 6, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Satanás, por meio da serpente, iludiu a Eva, oferecendo-lhe um fruto que ao comer lhe daria discernimento do bem e do mal sem Deus. O homem então não precisaria mais de Deus para viver, para julgar, para discernir. E a mulher caiu inocentemente. Isso simplesmente tirou o homem do encabeçamento de Deus. Pasme, o homem deixou o Deus provedor e foi recorrer à árvore do conhecimento do bem e do mal, o falso discernimento do bem e do mal, para viver. Por isso que Jeremias, é isso? 2, é isso, né? Jeremias 2, a partir do versículo 11, não dá para acreditar o que o homem fez, a escolha que o homem fez. A partir do versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Você conseguiu achar, não? Eu acho que eu não esperei vocês, né, virarem as páginas. Capítulo 2, versículo 11. Talvez eu esteja com um pouco de pressa, né? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Quer dizer, até as nações que têm por deuses, que não são deuses, que são falsos, eles não trocam. Mas vocês, o povo de Deus, trocaram. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos
diz o Senhor. É incrível o que o homem fez, a escolha que o homem fez. Era um Deus que queria prover ao homem tudo o que ele precisasse. Não nos faltaria nada, irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que nós trocamos esse Deus lá no jardim do Éden. Versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Dá para acreditar? Nós abandonamos um manancial de águas vivas, águas ilimitadas, águas que nunca acabam, nunca se esgotam. Nós fomos cavar poços que não retêm águas. Essa foi a escolha que o homem fez. Portanto, irmãos, uma vez que o homem saiu debaixo do encabeçamento de Deus, não tem outro lugar para estar. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal está em uma outra linha de encabeçamento clandestina de Satanás. Uma linha falsa, paralela de autoridade. E o homem, a terra se tornou um caos por causa dessa escolha do homem. Isaías 45, 18, como diz. Eu vou esperar um pouco vocês acharem. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro. Mas por que o homem foi trocar por outro que não há? Vaidade. Romanos 8. Vocês conseguem achar? Romanos 8, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmão, nós vivemos nesse mundo onde impera a vaidade, tudo é vaidade. Efésios, como o irmão Esdras disse hoje de manhã, nós não estamos falando de um livro de uma forma estanque. Nós estamos falando do coração da Bíblia, que tem 4 compartimentos, 4 livros, uma câmara do coração bombeia para outra câmara. Estou usando Efésios 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, quando você sai do encabeçamento de Deus, o que tem na sua mente é vaidade. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, assim vive toda a humanidade. Mas, irmãos, Deus não vai deixar assim a coisa. Deus não desistiu de nós, não nos abandonou. Ele enviou seu próprio Filho. A única solução é a vinda de Cristo. Aleluia.
Não tenho tempo para descrever tudo isso. Cristo veio, vocês vão ver tudo isso no livro de Colossenses, Efésios, Gálatas, que Cristo veio, irmãos, como mistério de Deus. É a carta que Deus tinha na manga. Deus então, quando veio Cristo, Ele mostrou essa carta. O segredo, o mistério que estivera oculto por séculos e gerações, Deus então o revelou. Cristo em vós, a esperança da glória. O que Cristo tinha que fazer, irmãos, de principal, é nos redimir com seu sangue precioso, para Deus poder nos perdoar o pecado que nos afasta de Deus e nos levar de volta para Ele dispensar sua vida, que Ele queria fazer lá no jardim do Éden, e o homem trocou Ele por outra linha de autoridade paralela. Mas agora, irmãos, se tornou possível voltarmos de novo à sua linha de autoridade, a linha de encabeçamento de Deus, por meio de Cristo. Aleluia. Não é isso? Aí, capítulo 1 de Efésios, versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo de fazer, encabeçar nele. Essa palavra convergir pode ser traduzida para encabeçar, de fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. Versículo 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus o colocou Cristo em um lugar mais elevado, mais alto, acima de todo poder, toda potestade, todo principado. Para quê? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu para nós. Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, Deus está usando a igreja para restabelecer a ordem nesse universo. É Deus, Cristo e a igreja. E a autoridade de Deus restabelecida, Deus consegue dispensar a sua vida para o homem. Irmãos, a igreja tem essa função maravilhosa, nos levar todos, irmãos, a estar encabeçados em Cristo novamente. Encabeçado em Cristo, irmão, não é só receber ordens, mas é para receber a vida de Deus, o suprimento de Deus, receber tudo que o homem precisa, irmãos, para crescer em vida, para se tornar herdeiros de Deus, para herdar o reino que há de vir. Vocês estão entendendo todo o plano de Deus? É isso que Deus está querendo fazer. Portanto, irmãos, 1 Coríntios 15, versículo 24. Todos acharam? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem toda potestade e poder,
porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quer dizer, exclui a Deus Pai, porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas o próprio Deus não está sujeito a Cristo, porque Deus é cabeça de Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que em todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, tudo que nós estamos fazendo, irmãos, é esse processo de encabeçamento. Deus está restabelecendo essa ordem em nós. Nós que pela queda nos tornamos tão rebeldes, nos tornamos, irmãos, tão insubordinados, nos tornamos, irmãos, tão queixosos de Deus, tão murmuradores, tão cheios de problemas, contra a vontade de Deus. Mas o Senhor nos colocou na igreja, Ele nos lavou com seu sangue precioso, nos deu vida e nos colocou na sua casa. E aqui estamos sendo curados de toda rebelião, estamos sendo curados, irmãos, de toda desobediência, estamos sendo curados, irmãos, de toda queixa contra Deus, todo conflito contra Deus, toda inimizade, e estamos sendo cada vez mais trabalhados para estar sujeito à autoridade de Deus. Vocês estão percebendo isso? Esse trabalho que Deus está fazendo na sua vida, na vida da igreja. Mas qual é o objetivo de Deus colocar você debaixo dessa autoridade? Qual o objetivo? Polícia, cadeia, castigo, punição? Não. A autoridade de Deus visa Ele suprir a vida dele para você. Não é? Vocês se lembram de Apocalipse 22? Como é a Nova Jerusalém? Era uma cidade cúbica, a mesma largura, comprimento e altura. Vamos abrir, vamos ver. Apocalipse 22. Versículo 1. Todos acharam? Aqui mostra uma cidade, a cidade de Nova Jerusalém, uma cidade cúbica, em forma de uma montanha. No topo da montanha está quem? Quem está no topo dessa montanha, dessa cidade? Está o trono de Deus e do Cordeiro. Trono é autoridade. Deus está no topo, o seu trono está no topo e o Cordeiro está à sua destra. E desse trono sai o quê? Sai relâmpagos. Desse trono sai fogo. Desse trono sai castigo. Desse trono sai punição. Desse trono sai o quê? Sai um rio. Um rio da água da vida, brilhante como cristal. Está debaixo do encabeçamento de Deus, irmãos, não é punição, não é polícia. Debaixo da autoridade de Deus, irmãos, vai receber rio de água da vida. E desse rio, esse rio saía do trono de Deus, do Cordeiro,
ele descia a cidade, essa montanha que é a cidade, em espiral, porque esse rio precisa alcançar todas as partes dessa cidade, descendo em espiral, até chegar lá embaixo, que contém 12 portas, 3 de cada lado. E desse rio tinha também a árvore da vida. E a árvore da vida estava de um lado e de outro lado desse rio, nas duas margens. E a árvore da vida visa dar fruto para o homem, e a sua folha é para a cura dos povos. Irmãos, Deus quer ser provedor para você. Deus quer ser tudo para você. Quando você estiver debaixo dessa linha do dispensar de Deus, você estiver debaixo da linha da autoridade de Deus, irmão, Deus quer te dar tudo, simplesmente tudo o que você precisa. Irmãos, eu só tenho a louvar o Senhor. Eu quero cada vez mais viver debaixo desse encabeçamento, que Ele guie os meus passos. Não tenho liberdade de fazer minhas coisas, porque assim, irmãos, Ele me dispensa, Ele me fornece, me oferece tudo que eu preciso. Irmão, esse é o segredo da sua vida próspera, pessoal, profissional e vida da igreja. Você acredita ou não? Você quer prosperar na vida? Esteja debaixo dessa autoridade. Seja guiado pelo Espírito. Não tenha sua própria liberdade. Bom, Deus quer dispensar tudo para você. Senhor Jesus. Só que, irmãos, Deus tem uma obra. Deus tem um plano, não tem? Deus precisa executar esse plano. Deus precisa levar adiante, a cabo, o que Ele tem em mente, a sua economia, o que Ele traçou na eternidade passada. E para fazer isso, Deus então tem a sua linha de ação. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi o primeiro apóstolo, eu já disse ontem à noite, a ser designado por Deus Pai para ser o apóstolo, para começar a obra de Deus aqui na terra. Maravilhoso. Essa obra, irmãos, não foi iniciada por ninguém mais senão o próprio Filho de Deus aqui na terra. Ele designou os 12 apóstolos. Esses 12 têm uma função principal, importante e especial aqui na terra. Jesus então morreu, ressuscitou, Deus o exaltou, Ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus o fez Senhor e Cristo. Ele voltou em forma do Espírito. Hoje, irmãos, o Espírito é o outro Consolador que está continuando a obra de Jesus, que Jesus começou. E para Deus dar continuidade à sua obra, Deus encarregou Deus encarregou ao Filho para reaver o reino de Deus de volta para Ele. Isto é, encabeçar todas as coisas. Mas Cristo hoje voltou para junto do Pai. E Ele então mandou o Espírito. E o Espírito hoje tem a comissão de levar para frente essa obra que Deus precisa concluir aqui na terra, que é sujeitar todas as coisas por meio da igreja. Então Ele começou a designar os apóstolos para levar a cabo essa obra. Ontem eu falei de Atos capítulo 3, enquanto a igreja de Antioquia, a liderança orava, o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho designado. Em seguida, o Espírito Santo os enviou para a obra. Irmão, essa obra é a obra do progresso do Evangelho, do avanço do Evangelho. Para quê?
para Deus poder concluir o que Ele precisa fazer, de encabeçar todas as coisas em Cristo, e depois devolver essa autoridade para Deus Pai. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo. Você está nessa obra, eu estou nessa obra. Ontem eu mostrei que essa obra é do Espírito Santo. O que aconteceu entre nós, irmão, não é obra de um homem, é obra do Espírito Santo. Por isso, irmãos, quando você olha para a obra, você vai ver, ó Senhor Jesus, eu estou nessa obra, eu estou envolvido nessa obra. Graças a Deus, estou na obra do progresso do Evangelho. Portanto, irmãos, eu vou voltar então lá para Filipenses 1. Com todo esse pano de fundo, agora eu vou para Filipenses 1. Filipenses 1 não só fala dos santos que foram gerados em Filipos. E entre os santos em uma cidade, Deus então designa presbíteros. Eu vou mostrar depois que os presbíteros e os bispos são a mesma coisa. Os presbíteros ou anciãos são pessoas mais experimentadas entre os que foram chamados naquela cidade. E os diáconos são os que ajudam os presbíteros para executar o serviço, para servir os santos. E o bispo tem um sentido de supervisor. É a função dos presbíteros, é de supervisão, de superintendência, cuidar da necessidade dos santos. E o presbítero refere-se à sua maturidade, a sua pessoa ser uma pessoa anciã, mais madura do que os outros irmãos. Só que todos são santos que estão numa cidade. Irmão, você sabe por que o Senhor tem nos dado revelação? Porque, irmãos, nós estamos na base correta da igreja. Nós, em Filipos, a igreja inclui todos os filhos de Deus que moram em Filipos. Na sua cidade, a igreja não são somente aqueles irmãos que reúnem com você, mas a base, o terreno onde nós edificamos a igreja tem que ser um terreno que é capaz de incluir todos os filhos de Deus que moram na sua cidade. Se você construir a igreja num terreno que não consiga incluir todos os verdadeiros filhos de Deus na sua cidade, esse terreno está errado. Nós não podemos pertencer a um grupo A, grupo B ou grupo C. O terreno onde nós edificamos a igreja é um terreno que pode incluir todos os filhos de Deus da cidade onde nós moramos. Irmãos, é por isso que Deus continua nos dando revelação. Você sabia disso? Irmão, nós podemos ter defeito que for, podemos não ser as pessoas que mais amam o Senhor, mais dedicam sua vida pelo Senhor, mas pelo fato, irmão, nós temos um terreno certo, edificando a igreja na base certa. Irmãos, Deus não tem para quem dar sua revelação, senão para quem está no terreno certo. Seus irmãos percebem o que eu quero dizer? A nação de Israel é representada por aqueles que estão em Tel Aviv, aqueles que voltaram para Israel. Eles têm uma cadeira na ONU, porque eles estão no terreno certo, representam todos os judeus do mundo inteiro. Embora os judeus de Nova York tenham
sejam mais ricos, mais inteligentes, mais competentes na administração financeira do que eles lá em Tel Aviv. Mas eles estão no terreno certo. Eles representam todos os judeus no mundo inteiro. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Irmãos, por que nós estamos aqui? Se nós somos mais um grupo, nós podemos fechar as portas e pertencer e ir para outro grupo que seja mais competente do que nós, não é assim? Por que nós estamos aqui? Porque, irmãos, o Senhor nos deu essa revelação, o Senhor nos deu essa visão, o Senhor nos deu essa base correta, esse terreno correto para edificar a igreja, onde inclui todos os filhos de Deus. Ninguém fica de fora. Os irmãos entenderam? É por isso, irmãos, que Apocalipse 1, versículo 1, como diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu não sei se você prestou atenção nesse versículo. Esse curto versículo diz muita coisa. Primeiro, ele diz: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, os irmãos que servem, os ministros de Deus, precisam de revelação. Porque, irmãos, nós não fazemos o que nos vier na cabeça. Nós temos um cabeça. Nós temos uma fonte, que é Deus. Irmãos, se Deus não nos der revelação, não adianta a gente fazer as coisas por nossa conta. Nós precisamos pedir desesperadamente para Deus nos dar revelação. E Deus, quando dá revelação, Ele dá revelação para os seus servos. Quem são seus servos? São aqueles irmãos que estão dispostos a servir. Quem está disposto a servir? Aqueles que estão dispostos, irmãos, a arregaçar a manga, executar. Não é só aquele que gosta de lugares, primeiros lugares, gosta de posições especiais. Não, o Senhor precisa de servos que servem. Por isso o Senhor revela aos servos que servem. Vamos arregaçar a manga? Quem está disposto? Só que o que Ele revela? O que Ele revela aqui? Ele revela aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Os irmãos prestaram atenção nisso ou não? Irmãos, existem correndo por aí vários WhatsApps, várias mídias, né? de pastores, de intérpretes da Bíblia, de mestres, né, que falam de um versículo, de um trecho da Bíblia, de encorajamento, de consolo, né, alimentando o povo de Deus. Irmãos, palavras maravilhosas, maravilhosas. Está correndo por aí, não é isso? Todo dia tem alguém, né, postando alguma mensagem sobre a Bíblia, interpretação, alimentando o povo de Deus. Maravilhoso, tudo muito bom. Mas qual é a diferença do que o Senhor está revelando para nós? Não é meramente uma interpretação a mais, não é meramente uma palavra de encorajamento. Alguém precisa saber o que Deus está para fazer daqui para frente. Os irmãos entenderam a diferença? Não é que a nossa interpretação seja a melhor, mais bonita. Não, alguém precisa saber o que o Senhor está para fazer no próximo passo. Isso Deus vai dar para quem está no terreno certo. Como é que alguém recebeu uma carta endereçada à igreja em Filipos? Ele chega em Filipos, ele vai entregar para quem? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, para quem? Tem que entregar para quem representa todos que moram em Filipos, todos os cristãos
filhos de Deus que estão em Filipos, no terreno certo. Por isso, irmãos, Deus nos deu uma missão especial. O que o Senhor está dando para nós nessa revelação, nessa conferência, é o que o Senhor está para fazer. Se você quer apenas saber uma interpretação, então está aqui. Muita gente interpretando a Bíblia, falando coisa bonita da Bíblia, um Salmo, um Eclesiastes, Malaquias, tantas coisas bonitas. Mas se você quer saber como é que o Senhor vai se mover daqui para frente, é para quem? É para nós. Por isso nós temos a responsabilidade de executar, responsabilidade, irmão, de praticar, porque é isso que vai levar o avanço do Evangelho. Precisamos avançar. Vamos avançar? Então quem está na frente? É João. Deus então, para revelar aos seus servos, Ele manda notificar primeiro a João, para não ter confusão. Se Ele notifica 1, 2, 3, 4, 5, e depois os 5 vão falar, e cada um dá uma direção, como vai ser? Graças a Deus, irmãos, esses anos todos, nós vivemos numa só direção. Não foi? Senhor Jesus. Mondong é à nossa frente. O seu ministério tem conduzido-nos a andar para frente, a avançar. Não estamos dando volta no deserto, não. Nós estamos avançando. Irmãos, irmão Dong quer passar bastão para nós. Ele está passando esse bastão para você. Que tal a gente avançar? Ele preparou toda uma base para nós. É para nós ficarmos parados? Vamos avançar para o progresso do Evangelho. Mas a ordem vem de onde? A palavra vem de onde? Vem de João. Aí de João passa para os servos, e dos servos passam para as igrejas, e as igrejas seguem a direção dessa palavra, do que o Senhor está para fazer daqui para frente. Os irmãos entenderam essa ordem? Por isso, irmãos, os apóstolos têm autoridade sobre as igrejas, mas autoridade não para destruir, autoridade para edificar, autoridade para suprir, autoridade para servir de canais de Deus, para levar a palavra, levar vida para o avanço do Evangelho, para a propagação do Evangelho. Amém, irmãos? A ordem é avançar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tanta coisa aqui que eu faço. João 5. João 5,17. João 5,17. Não podemos parar. O Evangelho tem que avançar. Podemos parar. João 5,17. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus tem uma obra. Jesus veio aqui na terra para cumprir, fazer a obra dele. E agora ele foi, entregou para nós. E você? Vai ficar parado? Lucas 19. Lucas 19. 12. Então disse: certo homem nobre partiu por uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é esse certo homem? É o nosso Senhor Jesus. Ele veio aqui na terra, fez a sua parte, executou o ministério terreno dele, se humilhou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou. Ele fez a parte dele. Ele se foi
para junto do Pai e mandou o Espírito. Só que antes de ele ir, ele nos chamou. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Irmãos, como é que ele vai tomar posse do reino? Através da sua cooperação. Você, a igreja, é que vai conquistar esse reino para ele. Irmãos, vamos arregaçar a manga. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E agora é a vossa vez. Irmão Dong também está passando um bastão para vocês. Agora é a sua vez. Vamos trabalhar? Vamos negociar? O Senhor deu para você os dons, as minas, o capital. Você tem capital? Tem ou não tem? Tem espírito? Tem dom? Sabe invocar o Senhor? Então usa esse espírito, usa esse dom. Vamos edificar a igreja, não destruir. 1 Coríntios 12. Versículo 28, versículo 27. Todos acharam? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, na obra de Deus, na igreja de Deus, aqui não separou irmãos da obra, irmãos da igreja. Aqui falou na igreja, estabeleceu Deus em primeiro lugar os apóstolos. Então, irmãos, os apóstolos têm a responsabilidade, a autoridade espiritual de levar esse evangelho adiante. Você está nessa? Vamos nessa? Tenha certeza, irmãos, se eu estiver debaixo desse encabeçamento, dessa revelação das coisas que em breve devem acontecer, irmãos, nós vamos levar o evangelho adiante. Quando eu falo de levar evangelho, pregar evangelho, não é só evangelho e pregar evangelho, irmãos, implica na vida da igreja. Hoje o Ezra deixou claro, o nosso encargo de pregar evangelho é estabelecer a vida da igreja. Nosso encargo, irmãos, de estabelecer a igreja, de avançar com o evangelho, irmãos, é levantar a igreja de cidade em cidade, e ainda ir para novas cidades para pregar o evangelho. Nossos ceapistas, nossos comportores e os próprios irmãos das igrejas, vamos de cidade em cidade, vamos pregar evangelho. O evangelho precisa avançar para o progresso do evangelho. Só que quando chegamos numa cidade, pregamos o evangelho, a igreja se levanta. Quando a igreja se levanta, o que precisamos fazer, irmãos? Precisamos estabelecer essa igreja. Precisamos, irmãos, cuidar dessa igreja. Vamos cuidar das reuniões. Vamos cuidar dos grupos familiares. Vamos cuidar dos diversos serviços da igreja. Irmãos, eu estava falando lá embaixo com os irmãos. O Senhor está em algumas regiões, algumas igrejas, o Senhor já está fazendo uma obra de arrumação da casa. Eu não sei se isso está acontecendo na sua igreja ou na sua região. O Senhor, esse ano de 2017, o Senhor está arrumando várias casas. Ó Senhor Jesus. Aquelas reuniões
sem alegria, aquelas reuniões que você boceja na reunião, não gosta de ir, ninguém gosta de ir numa reunião assim, se transformou numa reunião cheia de alegria, cheia de gozo, cheia de entusiasmo. Está acontecendo isso na sua igreja ou não? Se não dá, você precisa fazer acontecer. Você ser o primeiro. Que tal? Entusiasmo. Esdras falou da tocha de fogo. O Senhor precisa reacender tocha de fogo em nós. Quem aqui está meio apagado? Está aqui meio frio, meio indiferente. Não precisa ter vergonha não. O Senhor pode mudar a situação. Tem salvação. Se você está aqui é porque tem salvação. Irmão, tem que servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo. Entusiasmo significa em Deus. Quem tem Deus, irmão, tem entusiasmo. Irmão, não tem um dia que eu ando na rua, andando, conversando com o Senhor, vendo a obra dele, em que eu estou envolvido, eu não fico entusiasmado, eu não fico motivado. Irmão, eu estou cheio de motivação. A minha vida não é uma vida entediada, não. A minha vida está cheia de esperança. Eu tenho um sonho. Eu estou vivendo esse sonho acontecer, porque o meu sonho é o sonho de Deus. É a visão que José teve. Irmãos, eu estou tendo. Você precisa viver assim. Se a sua vida está sem sentido, irmãos, alguma coisa precisa mudar, peça para o Senhor. Senhor, reacenda esse fogo em mim de novo. As reuniões tem que ser uma festa, alegria. Não vamos nos contentar, irmãos, com mero ajuntamento religioso. Os serviços da igreja precisam mudar. Chega uma pessoa nova, uma recepção velha, uma recepção que mal recebe ninguém, não tem amor, não tem acolhimento, a pessoa não sabe para onde ir, não tem ninguém para acompanhá-la, não tem ninguém para ajudar a abrir a Bíblia, cantar o hino, ninguém para explicar, para cuidar. Irmãos, assim tem sido por muitos anos a nossa vida da igreja. Não está na hora de mudar? A recepção, irmão, cheia de alegria, cheia de gozo, recebendo as pessoas, os nossos serviços. Recentemente houve um congresso das mulheres em São Paulo. Mas eu estava com medo de ser mais um evento que as irmãs vão se emocionar, vão chorar, né? E ficar todas bem tocadas no evento, e depois não acontecer nada na vida da igreja. Mas graças a Deus, conversamos com elas, as irmãs fizeram tudo dentro da linha da economia de Deus. Houve palavra, houve testemunho, houve encorajamento para servir ao Senhor, e no fim nós mostramos que tudo isso tem que ser incorporado na vida normal da igreja. E o serviço que elas fizeram nesse congresso, serviço de primeiríssima qualidade. Nem os melhores eventos que eu participei eu vi um serviço tão perfeito. As irmãs todas que servem, as coordenadoras tinham walkie-talkie, sabendo, coordenando bem, né? Não deixando acontecer nenhum imprevisto, tudo estava dentro, né? Servindo bem as irmãs. Irmãos, eu falei com elas que devemos incorporar tudo isso, não é só num evento, precisamos incorporar isso na vida normal da igreja, não é? Vamos servir ao Senhor com excelência. Serviço de criança, depois da ajuda do EAD, vamos servir as nossas crianças
dando o melhor para elas. Não é só cuidar para não fazer bagunça na reunião, mas, irmãos, ensinando a palavra, cuidando delas, do caráter dela, disciplina, né? Ensinando a Bíblia, dando vida para elas. Nossos adolescentes têm um serviço à altura, não? Tem, não? Se não tem, vamos ter. Adolescência é uma idade difícil de se cuidar. Tem muitos problemas de identidade, de conflito, não é isso? Irmãos, precisam ter a base na palavra. E nós precisamos de um acompanhamento mais de perto. Para ter um bom serviço, sempre precisa de um grupo de pessoas que servem, que se sacrificam por elas, sacrificam pelas pessoas. Aí nós vamos ter um serviço elevadíssimo. Vamos fazer isso? Serviço jovem na sua igreja. Tem cuidado bem dos jovens? Irmãos, jovens são a nossa força. Irmãos, a juventude é a força da igreja. Onde está essa força? Irmãos, hoje eu tenho mais de 60 anos, já beirando 70. Eu ainda estou entusiasmado. Senhor Jesus, aleluia. Estou cheio de entusiasmo, motivado, mas eu não tenho mais pique. A força está na juventude. Vocês estão percebendo que tem um corpo de ajuda nos ajudando aqui para louvar o Senhor. Todos eles são da idade de entre 30 a 35 anos até 45 anos, não é isso? Nessa faixa etária. Irmãos, eles já começam a adquirir maturidade. É a melhor faixa etária, irmãos, estarem coordenando o serviço da igreja. Vamos aperfeiçoar esses? Quando eu e Esdras tínhamos 30 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, irmão, nós éramos cheios de fogo, cheios de entusiasmo. O Miguel, o André, todos esses irmãos cresceram junto conosco. Irmãos, nós tínhamos sonho, tínhamos visão, tínhamos ideal, tínhamos fogo dentro de nós, e tínhamos pique, tínhamos força, criatividade na época, e muitas coisas aconteceram naqueles anos 70, 80. Só que nós chegamos ao dobro da idade. Nós precisamos dessa. Cadê esses da metade da idade nossa? Precisam nos substituir. Precisam entrar para ser a força da igreja. Precisa entrar para ser o quê? Colocar fogo, colocar entusiasmo na igreja, melhorar os serviços com sua criatividade, com excelência, entusiasmo, inclusão. Vamos fazer isso? Mas tudo isso, irmãos, seguindo os apóstolos lideram com a palavra, passam para as igrejas. Ó Senhor Jesus, o tempo está passando, eu não estou conseguindo falar tudo o que eu quero falar. Mas, irmãos, Apocalipse capítulo 1, eu não terminei de mostrar para vocês. Depois que João passou, João recebeu a revelação. O que ele fez? Não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou tentando passar para vocês. João, ele recebeu a revelação de Deus, do trono, veio por João. João então passou para os seus cooperadores, passou para os irmãos que servem nas igrejas. E o que acontece daí para frente, irmãos? Tudo se move. Essa é a linha de autoridade, de suprimento, irmão, para a igreja, para a obra avançar, para o avanço do evangelho, para progresso do evangelho. É assim que acontece. É a linha de autoridade, linha de suprimento de vida chegando até você. Aí que acontece? Versículo 4 de Apocalipse 1. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quer dizer, ele pode falar em nome de Deus, porque ele representa Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Irmão Dong, por causa da sua saúde,
não está podendo correr, viajar. E em 2014, ele entregou a parte administrativa da obra para mim e para o Esdras, já em 2014. E nós, sempre honrando o irmão, esperando como o Espírito nos dirige. A gente não sabe como fazer as coisas, sempre honrando o irmão, seguindo o irmão, tudo que ele faz, nós estamos procurar servir ao Senhor da melhor maneira possível, porque nós sabemos de onde vem o suprimento. E quando nós vamos para alguma região dar uma conferência, vocês não têm ideia da pressão que a gente sofre. Porque conhecimento bíblico, eu acredito que Ezra e eu temos de sobra. Nós podemos abrir qualquer lugar da Bíblia e dar uma mensagem para vocês. Mas não é isso que o Senhor quer. Existe uma obra. Deus quer fazer alguma coisa. Se Deus quer fazer alguma coisa, irmão, não é eu e Esdras irmos para alguma região e inventarmos alguma coisa para falar. Quando eu era jovem, eu gostava muito de alguns que falavam, achavam alguns versículos maravilhosos que eu nunca tinha visto, alguma curiosidade bíblica. Então achavam um versículo lá em Abacuque para dar uma mensagem. E eu ficava ali, puxa, esse irmão conhece a Bíblia. Mas hoje, irmãos, não tenho essa liberdade de fazer. Eu preciso ir diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar? Qual é a sua obra? O que o Senhor quer levar a igreja? Para onde o Senhor quer levar a igreja? Você não imagina a pressão que nós sofremos enquanto a gente viaja, chega até aquela cidade, toda hora em comunhão com o Senhor, porque nós não sabemos nem o que falar. Se o Espírito não revelar, nós não sabemos nem o que falar. Tudo tem que vir, irmãos, lá do trono. Não pode ser uma coisa que der na minha cabeça. Não sei se os irmãos entendem. Por isso, irmão João pode falar da parte daquele que é, que era e da que há de ser. E da parte dos 7 espíritos que se acham do seu trono. Porque João tinha essa autoridade para falar, porque João sabia que o que ele falava era a revelação de Deus, de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós não temos liberdade de falar o que queremos. E isso sucessivamente, todos os servos de Deus também não devem falar suas próprias palavras. Devem falar aquilo que o Senhor está revelando para nós, que vem nessa linha de suprimento. Os irmãos entendem? É por isso, irmãos, que nós temos alimento diário, que nos dá uma direção. Nós temos nossos livros, irmãos. Não deixem de ler os nossos livros. Como está o programa, o livro na minha mão? Cada um precisa ter um livro na sua mão, porque isso faz parte da obra de Deus. A obra de Deus é feita pela sua palavra. Alguns pensam que é mero comércio de livro. Não é. A palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Isso eleva o nível espiritual das igrejas, nível de vida das igrejas, porque os irmãos estão constituídos com a palavra, e palavra atual, palavra que o Senhor está falando hoje conosco. Por exemplo, nós acabamos de ler sobre grupo familiar de cuidado e multiplicação. Isso está surtindo efeito na sua igreja ou não? Ou continua a mesma coisa? Se nós não nos prepararmos para crescer, irmãos, nós vamos continuar os mesmos. Daqui a 20 anos, 30 anos, nós continuamos sendo os mesmos. Vamos preparar a igreja para crescimento. Vamos preparar os grupos familiares para crescer mais. Vamos levar a sério cada palavra que o Senhor falar entre nós. Tudo isso em prol do progresso do Evangelho. Oh Senhor Jesus. Acho que eu não vou falar o que eu preparei, não. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vou esquecer o meu que eu preparei. Irmão Dong,
sofreu, deu a sua vida, deu o seu dinheiro. Deus o fez um homem de negócio de sucesso. Quando ele estava na China, quando ele estava em Taiwan, ele era como o rei Midas, onde ele colocava a mão, virava ouro. Porque o Senhor deu uma disposição, uma determinação de passar por sofrimentos, mas persistência para chegar e ter sucesso na vida. Mas Deus usou tudo isso, na verdade, queria usar tudo isso na sua obra. Preparou aquele homem para a obra do Senhor. E o dinheiro que ele tinha, que ele ganhou, irmãos, o patrimônio que ele tinha lá em Taiwan, era um fundo para que a obra aqui possa acontecer. Quer dizer, preparou a pessoa, preparou o dinheiro para que o início da obra daqui pudesse acontecer. Irmãos, o irmão Dong não mediu esforços, como ontem o Miguel falou. Se tinha uma pessoa que queria ouvi-lo, ele podia atravessar a Cordilheira dos Andes para falar com aquela pessoa e voltar no mesmo dia, passando frio. Vocês não sabem o que é frio da cordilheira? Na carroceria de um caminhão. Ele sofreu. Ele foi mal entendido. Acusam-no de fazer uma obra própria. Tem um grupo de irmãos que falaram que ele não tá mais na obra do ministério. O expulsaram. Até hoje fazem reuniões para vacinar os irmãos contra o ensinamento do irmão Dong. Até hoje. Ele sofreu calado. Não vindicou para si mesmo, por si. Nunca deixou a gente mandar uma carta-resposta para defendê-lo. Nunca se defendeu. Ele só sabia baixar a cabeça e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Com resiliência, com perseverança, com persistência. Esse é um selo do apostolado. Perseverança, persistência e resiliência. Ninguém conseguia derrubá-lo. Quando é derrubado, como é que é? Abatido, porém não destruído. É que nem aquele, como é que é? Aquele negócio que você bate aquele boneco, levanta de novo. Você bate, levanta de novo. Bom, Satanás não conseguiu derrubar ele, não. Nós somos fruto do seu trabalho. Irmão, agora esse espírito, eu fui, antes dele passar por esse processo todo, estava reclamando de muitas dores, a gente não sabia, mas já era isquemia, já era uma parte do intestino, já acontecendo necrose, infecção, muitas dores. Eu segurei ele no braço esquerdo dele e a minha irmã do lado direito, segurando o braço dele, isso antes de vir para cá, na sexta-feira antes de vir para cá, segurando o braço dele. E ele fazia assim, reclamava de dor, batia assim na barriga, reclamava, e a gente segurando o braço, consolando ele. Fica assim bastante tempo. Aí chegou uma hora, o Espírito falou para mim: por que você não faz alguma coisa de útil? Aí eu peguei o braço dele, segurando ele, fazendo um carinho. Aí o Espírito me deu um sentimento. Aí eu fiz uma oração. Falei: Senhor, passa para mim o Espírito que o Senhor ungiu ele. Como Eliseu pediu o Espírito de Elias. Eu falei para ele, falei para o Senhor: Senhor, vou aproveitar essa situação, já que estou segurando o braço dele, passa para mim o Espírito. Eu não pedi esse Espírito só para mim, eu pedi esse Espírito para vocês. Eu estava representando vocês, recebendo o Espírito dele.
para a gente executar a obra. Ele fez a parte dele, agora é a nossa vez. Nós somos filhos espirituais dele, não somos? De alguma forma nós temos DNA dele. Desculpe, não me entenda mal. Quer dizer, irmão, nós somos ensinados por ele. Nós também, irmãos, nós também não tememos dificuldade. Você tem medo de dificuldade? Tem medo de perseguição? Tem medo de sofrimentos? Só vai servir ao Senhor com 5 estrelas, hotel 5 estrelas? Só vai servir ao Senhor se seus irmãos te buscarem com uma obra, com um carro confortável? Não. Nós temos a mesma disposição dele, mesma persistência dele, não é? A igreja que o Senhor entregou para você cuidar não está boa? Tenha persistência, ore ao Senhor, até que a coisa mude de figura. Não é mesmo, irmãos? Não fique parado, fica passivo, não é? Irmãos, esse ano é ano da gente arrumar a casa. Quem já arrumou a casa, já se multiplica, já prega o evangelho, já trabalha para o avanço do evangelho. Mas, irmãos, que esse ano, irmãos, todas as igrejas sejam prontas para gerar mais filhos. O berço esteja pronto, a casa arrumada, estruturado, serviço da igreja estruturado, os grupos familiares estruturados, os irmãos estão lendo livros, os irmãos estão se constituindo com a palavra, os irmãos estão entendendo essa linha da obra de Deus. Começa pelos apóstolos. As igrejas não são independentes dos apóstolos, irmãos. Nós somos toda uma coisa só. Nós somos uma única obra. Nós estamos conversando lá embaixo com os cooperadores. Irmão, nós não temos diferenças regionais de bairrismo. Não temos inveja um do outro. Nós estamos todos fazendo a mesma obra. Estamos ou não estamos? Não olhe para uma igreja e criticar aquela igreja. Irmãos, as virtudes daquela igreja é a nossa alegria. Os defeitos daquela igreja é nosso motivo de oração. Irmão, nós olhamos para todos, irmãos, de todas as regiões, de todos os continentes, irmão, essa obra é uma só. É a obra de Deus. E especialmente, irmãos, honrar quem está à frente. Parar, irmãos, com esse negócio de alguém não concordar com a direção, sair de entre nós e sair disparando, falando mal do irmão Dong, falando mal de todo mundo, irmão. Vamos parar com isso. Se você quer seguir uma outra direção, vá em paz. Cada um ande de acordo com quem enxergou, não é isso? Vamos parar com esse ambiente, irmãos, ficar criticando. Vamos honrar quem está à nossa frente. Porque você está honrando o Espírito Santo. O Espírito Santo é o líder da obra, não é o homem. Vamos sustentar quem está na frente. Vamos orar por eles. Não é fácil eles estarem na frente. Muita pressão. Que o Senhor possa abençoar eles, dar a palavra certa, revelação, direção, não é isso? Vamos sustentar esses irmãos e honrar. Se for dada uma direção que você não entendeu, não critique. Tem que parar questionamentos entre nós. Quando o irmão Dom falou do Book Café, irmão Dom, demorou 2 anos, 3 anos para a gente entender. Só houve muita murmuração entre nós, muito questionamento. Chegaram a dizer que o irmão Dong inventou o negócio do Book Café porque deu para Pedro uma distribuidora de café. Se eu vivesse disso, estaria na rua, na sarjeta. Sabe, não vamos cair na armadilha de Satanás. Tudo isso nos distrai. Vamos parar com toda a distração. Vamos ser um. Filipenses ainda vai falar.
penseis todos a mesma coisa. Completai a minha alegria, pensando todos a mesma coisa, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo parecer. Irmão, vamos restaurar isso entre nós? Nós somos todos homens falhos, tem defeitos, não olhe para os defeitos. Vamos orar um pelos outros. Mas, irmão, nós estamos juntos nessa mesma obra. Não importa que igreja você está, não importa que região você está, irmão, nós somos todos apoiando todos, orando por todos. Vamos avançar, irmãos, para a obra do avanço do Evangelho, do progresso do Evangelho. Que tal, irmãos? Nós vamos ganhar impacto, vamos ganhar força. A unanimidade entre nós vai ganhar muita força para a gente levar esse Evangelho adiante. Porque essa obra não é de ninguém, não é para exaltar ninguém. Essa obra, irmão, para levar o Evangelho adiante, para trazer o reino de volta, para que todas as coisas estejam sujeitas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do milênio, Ele pode sujeitar todas as coisas, até a morte será sujeita. E Ele vai entregar o reino de volta para Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos, que Ele já seja tudo em todos na igreja. Nós todos estamos subordinados a Ele. Jesus é o Senhor. Amém.